Trump anunciou publicamente a criação do 45º gabinete do ex-presidente na Flórida e deseja continuar a promover sua filosofia política durante seu mandato, enfatizando que sempre lutará pelo povo americano. E a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos enviou oficialmente os segundos artigos de impeachment contra o ex-presidente Trump ao Senado. E Biden está apoiando o impeachment do ex-presidente Trump. Como tudo isso se encaixa? Confira todos esses detalhes hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. De modo geral, os funcionários costumam desacelerar após deixar o cargo da presidência, mas Trump parece estar fazendo exatamente o oposto. Ele já deixou a Casa Branca e foi para a Flórida e está longe da agitação de Washington, D.C., mas ele ainda é o foco da política dos Estados Unidos. Em 25 de janeiro, Trump divulgou um comunicado anunciando a abertura do gabinete do ex-presidente na Flórida. A declaração destacou o mandato do escritório, que é levar adiante a agenda política de Trump e promover os interesses dos Estados Unidos. A declaração dizia: hoje o 45º presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, abriu formalmente o gabinete do ex-presidente. O escritório será responsável por gerenciar a correspondência, declarações públicas, aparições e atividades oficiais do ex-presidente Trump para promover os interesses dos Estados Unidos e levar adiante a agenda da administração Trump por meio de defesa, organização e ativismo público. O anúncio atraiu muita atenção da mídia, pois é a primeira vez na história americana que um ex-presidente abre um cargo. Muitos eventos que aconteceram desde o ano passado foram sem precedentes na história americana. Em um nível macro, a América já mudou a ponto de as coisas não seguirem mais rotinas regulares. Depois de deixar o cargo, os ex-presidentes geralmente se mantinham discretos. Eles geralmente evitam comentar sobre a atual presidência. Portanto, ninguém jamais estabeleceu um escritório como este antes. Por que Trump criou este escritório? Um motivo importante é porque muitas plataformas de mídia social suspenderam suas contas. Embora este escritório não seja uma plataforma de mídia, ele ainda permite que ele expresse suas opiniões. Em outras palavras, Trump estabeleceu este cargo porque não planejava se aposentar do círculo político. Ele ainda precisa comunicar atualizações importantes ao público. O cargo será uma plataforma para manter sua influência política. Através de seu novo escritório, Trump continuará a liderar o movimento MAGA, Torne a América Grande novamente. Em certo sentido, Trump ainda está preocupado. Ele não vai simplesmente desaparecer, e é isso que os indivíduos como Biden e Pelosi mais temem. Eles acreditam que a única maneira de parar Trump é aprovar o impeachment, mesmo que viole a Constituição. Pouco depois das 19 horas de 24 de janeiro, a Câmara dos Representantes enviou ao Senado o segundo artigo de impeachment contra o ex-presidente Trump. Os senadores prestaram juramento na terça-feira, 25, pelo julgamento de impeachment. O Senado votou 55-45 para rejeitar uma moção para rejeitar o julgamento de impeachment com base em que é inconstitucional. 5 senadores republicanos votaram não para rejeitar o julgamento de impeachment. Pouco antes disso, em 13 de janeiro, a Câmara votou o impeachment e foi aprovado por 232 votos a 197. O impeachment alega que o ex-presidente Trump incitou uma insurreição que resultou em um ataque ao Capitólio em 6 de janeiro. Todos nós sabemos que este impeachment visa impedir Trump de participar da política dos Estados Unidos, então Pelosi está fazendo de tudo para isso. Biden também violou a convenção de que os presidentes em exercício não devem impedir politicamente os presidentes de saída. Ele fez uma declaração pública para pressionar o Senado, dizendo que um segundo julgamento de impeachment contra Trump tem que acontecer, embora ele tenha pedido pela unidade da América em seu discurso de posse. No entanto, Biden também admitiu que não espera que muitos senadores republicanos votem a favor do impeachment de Trump.
O impeachment de um presidente que já deixou o cargo é considerado inconstitucional, pois a Constituição nunca forneceu qualquer cláusula para o Congresso impugnar um presidente que está deixando o cargo. Isso seria o mesmo que impeachment de um civil. E é por isso que até o presidente do tribunal, John Roberts, que tem sido extremamente anti-Trump, se recusou a presidir as audiências de impeachment no Senado. Afinal, ele detém o título de presidente do tribunal e deve levar suas próprias ações em consideração. Os democratas o substituíram pelo senador Patrick Leahy, presidente pro tempore do Senado, para presidir o julgamento de impeachment. Esse impeachment também não será fácil de passar. Pelo menos 17 senadores republicanos precisariam votar a favor do impeachment para alcançar a maioria de 2/3, o que é muito improvável. Todo mundo sabe que os democratas não estão perseguindo apenas Trump e o movimento MAGA. Eles querem usar essa oportunidade para dividir o Partido Republicano. Os senadores republicanos estão claros sobre isso. Nem todos os senadores republicanos apoiam Trump, mas a maioria deles não concordaria com a agenda gananciosa e perniciosa dos democratas. Além disso, de acordo com uma reportagem da Fox News, Trump não está começando um novo partido político. Jason Miller, conselheiro sênior da campanha de Trump em 2020, confirmou em 24 de janeiro que Trump deixou o cargo, que seu objetivo é reconquistar a Câmara e o Senado para os republicanos em 2022. Este é um grande benefício para o Partido Republicano. Anteriormente, depois que Trump deixou o cargo, muitos apoiadores queriam que ele formasse um novo partido. Eles até chegaram a um consenso geral para chamá-lo de Partido Patriótico. Então, se Trump formar esse novo partido, que tipo de mudanças acontecerão no cenário político dos Estados Unidos? Scott Rasmussen, do meio de comunicação Just the News, fez uma enquete. Seu resultado mostra que se Trump formar o Partido Patriótico, isso desencadeará um realinhamento político na América. O Partido Democrata se tornaria o partido dominante, apoiado por 46% dos eleitores registrados. O Partido Patriótico vem em segundo lugar, com 23%. O centenário Partido Republicano terá apenas 17%. Vai ser marginalizado. Esta seria apenas uma situação hipotética. Se Trump realmente a colocar em ação, acredito que ele terá ainda mais apoio. Mas mesmo essa pesquisa hipotética é bastante chocante. Obviamente, o Partido Republicano não gostaria de ver tal resultado. Isso, por sua vez, beneficiará o Partido Democrata, pois irá fragmentar sua oposição. Trump provavelmente não quer ver um único partido dominar a arena política. Talvez muitas pessoas fiquem desapontadas, pois todos esperávamos que Trump se erguesse novamente como líder em vez de figura de apoio. Alguns de vocês podem estar pensando por que Trump recusaria uma oportunidade de ser o líder de um partido, preferindo ser um apoiador do Partido Republicano? Acho que podemos olhar para o movimento Tea Party como uma resposta. Este movimento foi formado em 2009 e inspirado no Boston Tea Party. O Boston Tea Party foi um protesto político ocorrido em Boston em 1773. Colonos americanos, furiosos com a taxação britânica do chá e outros insumos, despejaram 342 caixas de chá que tinham acabado de ser importadas pela Companhia das Índias Orientais Britânicas. Logo depois que Barack Obama assumiu o cargo em 20 de janeiro de 2009, seu governo promulgou uma série de políticas esquerdistas radicais que chocaram muitos conservadores. Um mês depois, o editor da CNBC, Rick Santelli, foi ao ar para expressar publicamente sua oposição às novas políticas de alívio de hipotecas do governo. Foi o discurso de 5 minutos de Santelli que desencadeou a formação do movimento Tea Party. O movimento consistia principalmente de republicanos que se opunham firmemente ao socialismo. O movimento em si não tinha uma estrutura organizacional, por isso não era um partido político. Quando se trata de campanha, os membros do movimento Tea Party ainda concorriam como republicanos e eram tratados como republicanos no Congresso. Os ideais políticos do Tea Party e do Partido Republicano também eram mais ou menos os mesmos. Assim, podemos dizer que o movimento Tea Party era, na verdade, uma pseudofacção dentro do Partido Republicano. A razão pela qual o Tea Party não era independente é, na verdade, muito simples e está relacionada à nossa discussão anterior sobre o Partido Patriota de Trump. Na América, o partido que ganha leva tudo, o que torna difícil para um terceiro durar muito.
Muitos de vocês podem estar se perguntando se seus ideais políticos estão alinhados com o Partido Republicano. Qual é o ponto-chave do partido Tea Party em primeiro lugar? Simplificando, o movimento era para influenciar mais pessoas, algo que vimos demonstrado muito fortemente durante a administração de Obama. Quando o Tea Party surgiu em 2009, ele lançou uma série de manifestações contra os planos de saúde e resgates bancários de Obama. O Tea Party também desempenhou um papel importante nas eleições de meio mandato de 2010, onde sua influência ajudou o Partido Republicano a ganhar a maioria de 63 assentos na Câmara. Quando Obama assumiu o cargo, os democratas tinham uma enorme vantagem de 57-41 no Senado, com 2 cadeiras temporariamente vagas. Os democratas também tinham uma vantagem de 256-178 na casa, com uma vaga. Durante este tempo, os democratas tinham controle total no Congresso, o que foi um ótimo começo para a presidência de Obama. Mas, por causa do movimento Tea Party e as consequências da política de Obama, os americanos foram trazidos de volta a seus sentidos. Em 2011, embora o Senado ainda estivesse no controle dos democratas, os republicanos conseguiram mais algumas cadeiras, elevando o número para 47. Na Câmara, os republicanos tiveram um recorde de 242 cadeiras. Os republicanos tiveram a maioria da Câmara até as eleições de 2018. Então, o resultado do movimento do Tea Party foi que deu aos republicanos o controle de longo prazo na Câmara dos Representantes e o controle no Senado em 2015. Isso deixou Obama em uma posição incômoda por 6 anos e muitas de suas políticas de esquerda foram contidas. Por isso, pode ficar mais claro por que Trump desistiu da ideia de criar um partido separado. Biden assinou 20 ordens executivas durante os primeiros 3 dias no cargo. Basicamente, essas ordens seguiram uma lei radical de agenda de esquerda. Mesmo os sindicatos e organizações que originalmente apoiavam Biden ficaram irritados, pois um grande número de pessoas perderam seus empregos por causa dessas ordens. Chamadas telefônicas choveram na Casa Branca, fato bastante semelhante quando Obama assumiu o cargo. Além disso, o equilíbrio entre republicanos e democratas no Senado, recém-eleito, é de 50-50. Os democratas têm uma vantagem estreita com o voto da vice-presidente. E na Câmara dos Representantes, o Partido Republicano está atrás de apenas 10 cadeiras. Em comparação com a vantagem que Obama teve, Biden não tem realmente muita vantagem. Então, Trump pode ter aprendido com o movimento Tea Party. É por isso que ele desistiu de formar um novo partido e escolheu apoiar o Partido Republicano nas eleições de meio mandato. Em outras palavras, a situação atual é muito semelhante à do ano em que Obama chegou ao poder. Trump e o Partido Republicano irão se beneficiar se cooperarem e irão se prejudicar se dividirem. Trump certamente pode usar sua própria influência para ajudar o Partido Republicano a garantir uma base sólida. Portanto, é improvável que o Partido Republicano concorde com o impeachment de Trump no momento. Dessa perspectiva, a decisão de Trump de apoiar o Partido Republicano na retomada da Câmara e do Senado pode ser o que ele quis dizer com "estaremos de volta de alguma forma". Além disso, estamos vendo apoiadores de Trump se apresentando e concorrendo a cargos em vários estados. Sarah Huckabee Sanders, secretária de imprensa da Casa Branca no governo Trump, anunciou oficialmente sua candidatura para governadora do Arkansas em 25 de janeiro. Mais tarde, naquela noite, Trump emitiu um comunicado expressando seu apoio a Sanders. Ele disse que Sanders tem seu endosso total e completo e que Sanders sempre lutará pelo povo do estado e fará o que é certo. É importante notar que esta é a segunda vez que Trump apoia um aliado republicano depois de deixar o cargo. Na semana passada, no dia 22, Kelly Ward, presidente do Partido Republicano do Arizona e partidária de Trump, foi reeleita no Partido Republicano do Arizona. Na reeleição, uma gravação de áudio do endosso pré-gravado de Trump a Ward foi tocada. Esta foi a primeira vez que Trump endossou publicamente um político desde que ele deixou o cargo. Além disso, o CEO da MyPillow, Mike Lindell, afirmou que Trump o apoiará se ele decidir se candidatar a governador em Minnesota. Lindell foi criado em Minnesota e sua empresa também está sediada no Minnesota. No entanto, o Minnesota é um estado azul desde 1976. Portanto, embora tenha sido uma mudança empolgante, não é muito prático. Estes são apenas alguns exemplos do que está acontecendo e certamente há mais por vir.
Algumas especulações incluem a sugestão de uma candidatura presidencial de Pompeo e Ivanka Trump concorrendo a senadora. Todos esses são sinais de que Trump está começando a endossar seus seguidores para entrar na política americana. Todos nós sabemos que Trump era novo na política quando assumiu o cargo há 4 anos. Sem conexões ou uma base sólida, ele teve que contar com a configuração existente em Washington. Ele teve que ir contra muitas restrições. As mudanças na equipe de Trump mostram que ele, pelo menos, tem uma visão de longo prazo para seu próprio futuro e o futuro dos Estados Unidos. Obviamente, nossa discussão sobre assuntos atuais foi baseada em circunstâncias relativamente normais. Na verdade, é bem possível que o rápido desenvolvimento da pandemia mude tudo. Isso pode mudar todos os planos e expectativas para o futuro dos Estados Unidos. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!